O convite foi para que falássemos um pouquinho sobre crimes eleitorais, alguns dos principais aspectos relacionados aos crimes eleitorais. Eu acompanhei, colegas, a passagem desses crimes da irrelevância para o protagonismo. Então vamos começar com a irrelevância, né? Quando, em data incerta do século passado, eu não vou indicar, mas em data incerta do século passado, eu comecei a exercer a função de procurador eleitoral, ninguém dava a menor importância a esses tais crimes eleitorais. Por que isso acontecia? Primeiro porque 90% deles é crime de menor potencial ofensivo. Temos crimes cuja única sanção é a multa. Temos crimes cuja única sanção é prestação de serviços por 3 meses. Então, são crimes que já, antigamente, não tinham exatamente um poder dissuasório, vamos chamar assim. Segundo lugar, porque esses crimes foram pensados com uma lógica que dificilmente teria lugar hoje em dia. Estamos falando principalmente do Código Eleitoral de 1965. E o que fizeram lá no Código Eleitoral? Para cada capítulo que trouxeram também o seu acervo de crimes. Então tem um capítulo de alistamento, tem crimes do alistamento. Tem um capítulo de atos preparatórios, tem crimes nos atos preparatórios. O dia da votação, tem crimes no dia da votação. A propaganda, tem crimes no dia da propaganda. Foram simplesmente somando, sem muito critério, sem muito método, esses crimes, né, com essa visão de 1965. Aos olhos de hoje, boa parte desses crimes, sinceramente, pedindo franqueza para falar, é praticamente irrelevante, né? Se o colega até passar um pouquinho o slide para mim, eu consigo demonstrar um pouco desse lado desses crimes eleitorais, né? Puder colocar o próximo. O que acontece, gente? Atos, condutas que deveriam ser... Pode avançar um pouquinho mais? Pode avançar, né? Por exemplo, né? Olha só, artigo 292 do Código Eleitoral, né? Negar ou retardar a autoridade judiciária sem fundamento legal a inscrição requerida. O sujeito vai pedir inscrição lá no eleitoral, vai se alistar eleitor, hoje em dia é até possível fazer pela internet, e aí o juiz não lhe dá o título de eleitor e não motiva a sua decisão. O juiz pratica crime. É um crime com pena de 30 a 60 dias multa, né? Ou então, perturbar ou impedir de qualquer forma o alistamento. Então, é um tipo doloso, o legislador não diz exatamente no que consistiria essa perturbação, mas ainda assim prevê essa pena de 15 dias a 6 meses. Então, era uma mentalidade que, se fosse nos dias de hoje, a gente simplesmente transformaria isso numa infração administrativa. Se o juiz não deu o seu título, recorra da decisão, né? O caminho de criminalizar a conduta do juiz aqui para que ele, enfim, tome tento e lhe conceda o título não parece o melhor. Mas na mentalidade de 1965 foi isso que se fez. Então, nós temos um rol de 81 crimes eleitorais. Devolve um pouquinho, volta para trás um pouquinho os slides, colegas. Nós temos 81 crimes eleitorais. Pode voltar? Aqui, isso. Nesse momento, o senador Marcelo Castro fez lá o relatório, né, da reforma do projeto de novo Código Eleitoral e ele diz que são 60 crimes eleitorais. Eu fiz uma conta própria, separando, né, condutas que têm penas diversas, penas autônomas diversas, figuras qualificadas. Cheguei à conclusão que nós temos 81 crimes eleitorais. É muito crime eleitoral, é um acervo imenso de crimes eleitorais.
Temos crimes eleitorais no Código Eleitoral, na Lei das Eleições, na Lei de Inelegibilidade, temos a Lei de Transporte de Eleitores, temos um crime na primeira lei de informatização da Justiça Eleitoral, lá de 1982. Enfim, não nos faltam crimes eleitorais, mas a grande maioria deles, como mencionei, são condutas de escassa lesividade, de escassa relevância, que bem poderiam se transformar em mera infração administrativa. São comportamentos que não têm a chamada dignidade penal. Alguns chegam a ser caricatos. Avança para mim no slide, por favor, colega. Pode colocar mais um. Mais. Olha só. A gente que estuda direito, né, e gosta desses temas, doutor Adriano, a gente sempre diz, né, que, olha, nem tudo o que nos causa dissabor é crime. Há comportamentos, até antissociais, que não são considerados crime. E a gente sempre cita, né, para os alunos, furar a fila. Furar a fila é uma conduta de enorme gravidade, né? Essa pessoa está ali esperando alguma coisa, esperando para entrar, esperando, por exemplo, como hoje, para pegar o avião. Aí chega lá um sujeito mais sabido que os outros, ou mais abusado que os outros, e passa logo na nossa frente. Isso cria um dissabor. E a gente sempre diz, olha, nem por isso furar a fila é crime. Porque nem todas as condutas devem ser criminalizadas. Mas no eleitoral, nós não temos esse problema. Se alguém furar a fila no dia da votação, pratica crime, com pena de multa de 15 a 30 dias multa. Não observar a ordem em que os eleitores devem ser chamados a votar. Então, pratica crime o furão e pratica crime o mesário que permitiu que o furão fizesse isso, né? Ou seja, uma criminalização desnecessária em boa parte das vezes. Eu até fiz aqui, peraí, estou voltando, né? Até que fiz uns gráficos um pouco primitivos, deixa eu ver se eles estão aqui. Olha só. Em laranja, nós temos aqui os crimes de menor potencial ofensivo. Em vermelho, nós temos os crimes de médio potencial ofensivo, cuja pena é superior a 2 anos. E em azul, nós temos os crimes, aí sim, os crimes eleitorais de elevado potencial ofensivo. Então, a grande maioria desses crimes poderia, talvez, ser simplesmente descriminalizada. Nesse momento, tramita no Congresso o projeto de novo Código Eleitoral. Preciso dizer que eu tenho severas críticas a esse projeto. Severas críticas. Eu acho que ele diminui a transparência e, saibam todas, né, acaba com a cota de gênero feminina nas eleições. Então, um projeto que, a meu ver, mereceria um debate muito mais aprofundado na sociedade. Mas ele foi bem na parte criminal, e na parte criminal os 81 crimes se transformaram em 20. E agora sim, condutas que realmente têm uma maior repercussão, têm maior lesividade. Eu sou daqueles que defende que precisamos de crimes eleitorais, mas não de tantos. Eu entendo que os crimes eleitorais têm um papel. As ações eleitorais cíveis nunca conseguem alcançar todos aqueles que de alguma maneira colaboraram para a conduta. É só imaginarmos as ações cassatórias. Em quase todas elas, a gente vai propor ação contra o agente responsável pelo abuso e o candidato beneficiado. É assim nas condutas vedadas, é assim na ação de investigação judicial eleitoral, é assim na ação de impugnação de mandato eletivo, na captação ilícita de sufrágio, a ação só pode ser proposta contra candidato. Mas aí sempre fica aquela dúvida. E as outras pessoas que ajudaram aquele comportamento? Elas não são alcançadas pelas ações eleitorais cíveis. Além do mais, essas ações eleitorais têm uma urgência, têm um prazo de produção de prova que é muito escasso. E, portanto, há um lugar para a criminalização de alguns comportamentos que realmente afetam as eleições, afetam a igualdade entre os candidatos, afetam a lisura do pleito eleitoral. Mas, decididamente,
não há 81 situações merecedoras de criminalização. Algumas poucas já nos serviriam bem. Porque os candidatos, de qualquer maneira, né, eu dizia, os crimes eleitorais saíram da irrelevância para o protagonismo. Reforçava a irrelevância de boa parte dessas previsões típicas o fato de que no direito eleitoral não chegava a haver uma preocupação dos candidatos com os tais crimes eleitorais. Os candidatos se preocupam com o quê? Ações que podem caçar o registro, ações que podem caçar o diploma, ações que podem caçar o mandato. Essa é a preocupação quando se fala em ação eleitoral de qualquer natureza, essa é a preocupação dos candidatos. Quanto aos crimes, eu ouvi de mais de um deles. Ah, doutor, é tudo pena pequena, tudo vira cesta básica ou prestação de serviços à comunidade, portanto, enfim, estamos preocupados com essa AIGE que pode nos caçar o registro ou o diploma. Mas isso começou a mudar, e isso começou a mudar em 2010. O que aconteceu em 2010? Veio a lei da ficha limpa, veio a lei complementar 135, e passou a dizer que os crimes eleitorais que prevejam pena privativa de liberdade, nem todos prevêem, mas os crimes eleitorais que prevejam pena privativa de liberdade, independentemente da pena que vier a ser efetivamente fixada, mas basta a previsão legal desses crimes, esses crimes geram inelegibilidade. Não geravam, passaram a gerar com a lei da ficha limpa, lei complementar 135 de 2010. Eu recebi no meu gabinete lá em São Paulo 2 ou 3 candidatos chorosos, dizendo: doutor, eu estava respondendo sossegadamente por essa conduta aqui de corrupção eleitoral, achei que nada fosse acontecer, e agora o senhor está dizendo que eu estou inelegível. Né? Mas o crime foi lá atrás, a lei foi aprovada agora e retroage? Não, segundo o Supremo, inelegibilidade não é sanção e, portanto, se aplica dali para frente imediatamente. Né? E não puderam se candidatar, ao final de contas. Então, esse foi o primeiro momento no qual os crimes eleitorais começaram realmente a ser levados em conta. Especialmente esses que estariam ali nesse quadro que vocês podem ver, especialmente esses que estariam ali na parte vermelha ou na parte azul, né? Quer dizer, os crimes de médio ou elevado potencial lesivo, porque crime de menor potencial ofensivo não gera inelegibilidade. Okay? Foi mais ou menos nesse momento, colegas, que nós tivemos uma certa controvérsia que foi judicializada em vários estados, também em São Paulo, e que num primeiro momento o Tribunal Superior Eleitoral não acolheu, o que nós entendíamos que era uma tese pró-societate, mas depois passou a acolher. Agora estou um pouco em dúvida de novo. Mas qual era a questão? E cito São Paulo porque foi o que eu experienciei, o que não significa que isso não tenha acontecido do Brasil afora. Um determinado candidato lá de São Paulo, tido como muito abastado, tido como muito rico, apresentou, por ocasião do pedido de registro da sua candidatura, uma declaração de bens na qual ele dizia ser dono exclusivamente de um casebre. Mas o sujeito era notoriamente rico, né? Tinha uma mansão. E onde que estava aquilo no pedido de registro de candidatura? Não, aquilo não foi levado ao pedido de registro de candidatura. Esses bens foram sonegados. A lei das eleições exige, ali no artigo 11, que para se candidatar, o candidato apresente a sua declaração de bens. Depois se consolidou até o entendimento de que ele pode trazer, por exemplo, a declaração de bens oferecida ao fisco. Né? Não é obrigatório, ele pode declarar os bens ali, pode até declarar com valor histórico, mas ele tem que declarar os bens. O danado desse candidato não declarou, a mansão declarou a choupana. Né? E aí nós entendemos que ele tinha praticado o crime de falsidade ideológica eleitoral. O crime de falsidade ideológica eleitoral
está aqui no artigo 350, acho que eu posso mostrá-lo aqui para vocês. Esse crime diz o seguinte, olha só: omitir em documento público ou particular declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita para fins eleitorais. Essa conduta tem um paralelo no Código Penal, nós temos lá também a falsidade ideológica, mas aqui, presente a finalidade eleitoral, é um crime do Código Eleitoral, é um crime eleitoral. E, portanto, oferecemos denúncia em face desse candidato que havia sonegado os bens, entendendo que ele tinha praticado o crime do artigo 350. O Judiciário não acolheu a nossa denúncia. O Judiciário Eleitoral entendeu, num primeiro momento, que essa exigência de declaração de bens viria em favor do próprio candidato. Dizia-se o seguinte: olha, por que o candidato é obrigado a declarar bens no momento do registro? Ele é obrigado a declarar bens porque, se lá na frente disserem que ele ficou rico graças ao mandato, ele pode demonstrar: não fiquei não, olha, eu já tinha esses bens aqui. Okay? Então seria uma norma protetiva do próprio candidato, e se o próprio candidato falseou aquelas informações, o prejuízo seria dele mesmo, né? Então não receber a denúncia, né? É claro que nós recorremos disso, a matéria chegou no Tribunal Superior Eleitoral, e o Tribunal Superior Eleitoral acabou, né, tempos depois, dizendo: olha, essa exigência de declaração de bens por ocasião do registro não é a favor do próprio candidato, é a favor do eleitor. O eleitor tem o direito de saber qual é a situação patrimonial do candidato. Ah, mas isso ofende a privacidade do candidato. Ninguém é obrigado a ser candidato. A partir do momento que você se coloca na disputa de um cargo eletivo, você se submete ao escrutínio, né, do eleitorado, e claro que você tem que abrir seus dados em certa medida. Então, essa exigência era para informar o eleitorado, e, portanto, a mentira ali presente tinha relevância jurídica e ofenderia a fé pública eleitoral. Então, esse primeiro argumento foi afastado, no sentido de não receber denúncia com esse fundamento. Mas aí surgiu outro fundamento, sempre lembrado nos crimes de falsidade. Eu costumo brincar dizendo o seguinte: mentir por si só não é crime, né? A mentira sozinha não é crime, né? Então, recentemente, doutor Sérgio, tivemos um evento lá na faculdade para comemorar os 30 anos de formatura, né? Alguém teve o bom aviso de preparar uns crachazinhos, né, para a gente colocar. Eu mesmo coloquei lá meu crachazinho, né? Porque 30 anos depois as pessoas mudam, né? As pessoas são diferentes, né? Eu mesmo, doutor Paulo, eu mesmo era cabeludo na época da faculdade, né? Eu era cabeludo, tinha o cabelo escorrido aqui pelo ombro. Aí, 30 anos depois, não sei o que aconteceu, mas a pessoa não é obrigada a olhar para mim e identificar aquele, né, aquele que conheceu no banco escolar, né? Mas aí foi o seguinte: todo mundo que me encontrava dizia assim: nossa, Luiz Carlos, como você melhorou nesses 30 anos, né? Nossa, aquele seu cabelo era mesmo esquisito, a calvície lhe caiu bem, você era muito magro, agora que você está mais gordinho, a coisa melhorou. E eu retribuía esse tipo de gentileza para todo mundo que eu via, né? Nossa, como você ficou bonita, nossa, como você está linda, nossa, mas não sei o quê. Tudo mentira, gente. Tudo mentira. Me traz os cabelos de volta, eu quero, né? Enfim, claro que é mentira. Mas é aquela mentira simpática, aquela mentira agradável, aquela mentira que faz a vida social prosseguir. Imagina se as pessoas chegassem para mim e falassem: pô, né? Aconteceu comigo, né? Eu vivo dando aula na internet e um dia uma moça tropeçou comigo no aeroporto. Aí ela ficou me olhando assim, chegou e falou assim: o senhor parece o professor Luiz Carlos, mas ele é mais magro e mais alto. Eu falei: eu não sou ele. Eu não sou ele. Ele é mais magro e mais alto.
Enfim, imagina se a cada momento a gente falasse a verdade, ninguém se casava mais nesse país, para começo de conversa, né? Se a gente tivesse que falar a verdade sempre. Mas quando você fala, quando você mente ou omite um fato que deveria constar de um formulário, de um banco de dados, e em razão disso você é capaz de criar, modificar ou extinguir direitos, aquela mentira ganha relevância. Aí sim, ganha relevância típica, né? E, portanto, eu sempre entendi que essa mentira na declaração de bens tem relevo típico, ela incide sobre fato juridicamente relevante e, portanto, a denúncia que eu fiz deveria ter sido recebida, na minha modesta opinião. Mas aí esse primeiro fundamento foi afastado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Mas aí vem um segundo. Faltaria potencialidade lesiva a essa mentira, porque supostamente a Justiça Eleitoral submeteria aquelas informações a um procedimento de verificação e controle. E se você submete uma informação a um procedimento de verificação e controle, não haveria o crime de falso. Eu mesmo, né, quando jovem, eu me candidatei a um emprego que exigia inglês fluente. Eu tinha estudado no colégio um tal de verbo to be, né? Mas eu escrevi lá que eu tinha inglês fluente. Puxa, pratiquei crime de falso. Não, a segunda fase do concurso era uma entrevista em inglês. Então, eu nem passei da primeira fase, mas mesmo que eu tivesse passado, aquilo era inócuo, porque iam me entrevistar, eu perceberia que eu não falo nada, não falava, continuo não falando. Aí disseram, não, o candidato pode mentir no momento do pedido de registro da candidatura, porque isso que ele informou aqui vai ser submetido a um procedimento de fiscalização, de verificação, né? Eu fiz um recurso, doutor Paulo, à época eu era mais insolente, né? Com os cabelos foi a minha insolência embora também. Hoje eu sou mais pacato. Mas na época eu era mais insolente. Eu fiz um recurso e escrevi assim: qual procedimento de fiscalização e verificação que a Justiça Eleitoral faz? Quando? Quem faz? E a verdade não faz hora nenhuma. Imagina. O candidato apresenta lá, aí a Justiça Eleitoral sai correndo, mandando ofício para todos os cartórios para ver se tem bem que foi ali sonegado. Quem que faz isso? Ninguém faz isso. No momento do registro, ao contrário, a gente vê os abnegados servidores aí, tanto da Justiça, né, quanto do próprio Ministério Público, correndo atrás daquele prazo ínfimo de exame da documentação e prazo para você entrar com a ação de impugnação. Não tem procedimento nenhum, o que acabou também vindo a ser reconhecido pelo Tribunal Superior Eleitoral. Não tem procedimento de verificação, logo há potencialidade lesiva nessa mentira, nessa omissão. E aí, as denúncias baseadas no artigo 350, em razão da prestação de informações falsas por ocasião do registro, começaram a ser recebidas. Mas se o sujeito é culpado ou inocente, é o papel do processo, não sei. Mas pelo menos se entendeu a viabilidade dessas ações penais. Pensando a partir dos desdobramentos que essas iniciativas tiveram, eu não sei se eu teria insistido tanto como insisti à época, viu, doutor Renan? Porque esse foi o embrião, essas ações penais em relação à sonegação de bens por ocasião do registro, foram o embrião da tese hoje consolidada de que, se o candidato recebeu ou empregou recursos na campanha eleitoral e não os declarou na prestação de contas, ele pratica o crime do artigo 350. E aí eu não quero avançar no temário do nosso querido doutor Renan, mas isso abriu a porta para que a Justiça Eleitoral tivesse a sua competência criminal multiplicada por 10. Disso derivou a vinda dos processos não eleitorais, mas conexos aos crimes eleitorais. Por quê? Nem me passa pela cabeça dizer que há candidatos
que recebem recursos e não declaram na prestação de contas. Seria temerário, seria uma assunção, assim, uma generalização indesculpável, né? O candidato amealhou recursos, sabe-se lá onde, usou, sabe-se lá como, e não declarou na prestação de contas. Eu me lembro de um debate que aconteceu no Congresso Nacional, muitos anos atrás, quando um determinado personagem desafiou os seus pares, né? Ele era deputado federal. Ele desafiou os seus pares, ele falou assim, olha, todos nós aqui sabemos que a prestação de contas que a gente apresenta na Justiça Eleitoral tem lá o seu momento de ficção, né? Desafio qualquer dos meus colegas vir aqui e dizer que isso não é verdade, né? E só teve um que aceitou o desafio, né? E foi lá para a reunião com um monte de pastas, etc., meio atrapalhado, enfim, mas é um parlamentar muito querido de São Paulo, Eduardo Suplicy. Ele foi o único que aceitou esse desafio para dizer, não, minhas contas são verdadeiras, né? Mas, se não me falha a memória, são 511, 13 parlamentares e foi o único que aceitou o desafio. Enfim, mas vamos imaginar que um parlamentar, né, tenha sonegado informações na prestação de contas. Vamos imaginar que um único parlamentar tenha deixado de... tenha usado recursos que ele não contabilizou. Nós não temos até hoje o crime de caixa 2 eleitoral. Um dos aspectos positivos do projeto do novo Código é que traz um crime de caixa 2 eleitoral. Mas até hoje nós não temos esse crime. Então, puxa vida, e aí o que dá para fazer? Aí o pessoal lembrou dessas ações que tinham sido propostas em relação à sonegação de bens no momento do registro. Falou, opa, se lá cabia o 350, aqui cabe o 350 também. Então esse crime, não sei se vocês estão vendo a tela, né? Peço para o pessoal para colocar bem essa tela aí. Esse crime é o que temos hoje em relação ao caixa 2 eleitoral, diante de elementos concretos, presente a justa causa para a denúncia, né? Então, é o que se pode fazer. Não há outro tipo penal. Vejam a inadequação desse artigo 350 para essa finalidade me parece manifesta. Aqui se estava, né, o legislador provavelmente estava pensando em um formulário que você deixou de preencher um dado, alguma coisa assim. Não estava, não tinha antevisão ou vistas de que, na verdade, esse crime poderia abranger complexas operações de sonegação, de omissão, Mas é o que temos. O fato é, a resposta penal que temos atualmente em relação ao caixa 2 eleitoral é o artigo 350. Isso levou, né, a uma reviravolta dessas que costumamos ter no Brasil, no sentido da atribuição de competência a este ou aquele ramo do judiciário, né? Mas, de novo, essa é a palestra do meu querido amigo Renan, né? Então, a minha palestra é só de abertura, né? O show principal virá a seguir com o Dr. Renan. Mas esse 350, e por isso que eu falei tanto desse dispositivo, é que abriu essa possibilidade de que crimes não eleitorais tivessem conexão reconhecida com crimes eleitorais e, portanto, todos viessem para a justiça eleitoral. Okay? Muito bem, mas eu não quero que toda a minha fala se cinja a um único crime eleitoral, né? Porque, afinal, eu falei que são 81, eu destaquei um, né? Nunca mais vão me chamar aqui, né, no evento do Espírito Santo. Falei, professor, você foi chamado para falar de aspectos relevantes dos crimes eleitorais, você falou de um crime, né? É porque eu estou aguardando outros 80 convites, né? Doutor Sérgio, né? Mas, na verdade, quero falar de mais um crime, pelo menos, né? Na verdade, quando o Tribunal Superior Eleitoral, ao final de toda eleição, ele faz um balanço, né? Ele faz uma divulgação. O que aconteceu, né, na eleição. E sempre que ele faz esse balanço, eles falam isso aqui, ó. Quer ver? Aqui. Esse é o balanço da eleição de 2022, mas isso
mais ou menos acontece em todas as eleições. Então, o Ministério da Justiça registrou 329 prisões por supostos crimes eleitorais, né? No total, foram registradas 1.152 ocorrências. Então, quais são os crimes que normalmente vêm ao Judiciário Eleitoral, os crimes eleitorais? Foram 377 casos de boca de urna, 87 por compra de votos e corrupção eleitoral e 71 por tentativa de violar o sigilo do voto. Então, vejam que essas são as condutas mais comuns nas eleições. Dentre essas, eu destaquei para falar do crime do artigo, eu quero falar do crime do artigo 299, o crime de corrupção eleitoral. Está aqui na primeira parte desse slide, é a conduta de dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber, para si ou para outrem, dinheiro, dádiva ou qualquer outra vantagem, para obter ou dar voto, e para conseguir ou prometer abstenção, ainda que a oferta não seja aceita. Notem que a pena é de reclusão até 4 anos. Aparentemente, então, o legislador se esqueceu de fixar a pena mínima, né? Mas, na verdade, há um artigo do Código Eleitoral, o artigo 284, que diz que quando não vier a pena mínima indicada, ela será de 15 dias, se a pena for de detenção, e de 1 ano se for de reclusão. Então, a pena é de 1 a 4 anos, né? Até registro que o senso de proporção do legislador de 65 não foi muito bom, porque a conduta do 299 é a entrega de uma vantagem para o eleitor em troca do voto. E ela é apenada com 1 a 4 anos. Mas se ao invés de vantagem você der uma paulada no eleitor, ou praticar contra ele uma grave ameaça, a pena é a mesma. Vejam o artigo 301, né? Então, essa também é uma distorção que o projeto de novo código resolve. Eu achei, colegas, do alto da minha presunção paulistana, que compra de votos só ocorreria em lugares muito distantes do Brasil. Muito sem comunicação, muito sem acesso. Jamais imaginei que, por exemplo, uma cidade como São Paulo, como Vitória, por exemplo, houvesse compra de votos. No mesmo dia, no primeiro dia que eu comecei a atuar como procurador regional eleitoral, me chegou a notícia crime, do seguinte fato: o sujeito ia no mercado municipal, à noite, pegava alimentos descartados, que já não eram próprios para o consumo, colocava numa caixa de papelão, que simulava uma cesta básica, colocava o panfleto de campanha em cima e ia para os bairros periféricos oferecer aquela benesse, né, alimento impróprio, em troca de voto, né? Era, ao mesmo tempo, corrupção eleitoral e crime, né, contra a saúde pública, né? Então, hoje eu posso afirmar que a minha cidade, São Paulo, é o lugar onde mais se compra votos no Brasil inteiro. Muito bem. Esse crime existe no nosso ordenamento, né, a compra de votos, desde 1830. Então, não é algo recente, né? Desde o Código Criminal do Império, nós temos a conduta da corrupção eleitoral. E é um dos poucos crimes eleitorais brasileiros que tem correspondência na legislação penal de outros países. Então, os principais países da Europa também trazem a figura da compra de votos. Ou seja, também lá ela é criminosa, embora eu desconfie que de uma maneira menos disseminada. Esse crime envolve, na verdade, são duas condutas enfeixadas numa conduta só. A conduta do corruptor ativo, que é aquela pessoa que compra o voto do eleitor, né? Então, ele dá, oferece ou promete uma vantagem indevida. E temos a conduta do corruptor passivo, que é o eleitor, precisa estar na condição de eleitor, precisa estar com os direitos políticos, precisa votar na circunscrição, que pratica, no caso, a corrupção passiva.
Pode acontecer um crime sem outro, né? Pode acontecer se o sujeito faz a oferta e ela é recusada, ele pratica corrupção ativa sem que haja corrupção passiva. Se o eleitor solicita vantagem e o candidato a recusa, é o eleitor que pratica o crime isoladamente. Então, não é um crime de concurso necessário. Esse crime, colegas, infelizmente, é uma das práticas mais disseminadas nas eleições Brasil afora. E eu o tenho na conta, eu tenho assim como uma das principais mazelas do processo eleitoral brasileiro. Por quê? Primeiro, porque é sempre uma situação de abuso de poder econômico. Quem está comprando voto está usando mal a pujança econômica que possui. Isso também é abuso do poder econômico. Segundo lugar, porque eu ainda tenho aquela ilusão, aquela crença cidadã de que precisamos sempre buscar o candidato propositado, candidato com boas propostas, com vida pregressa ilibada, probo, enfim. Esse candidato não compra voto, mas os outros compram. E quem será que tem ganhado as eleições? Então, eu vejo essa questão da compra de votos como um grave problema da nossa democracia. Agora, o crime existe desde 1830. Né? Em 99, viram a necessidade de prever uma figura cível da corrupção eleitoral, que é o artigo 41A da Lei das Eleições, a captação ilícita de sufrágio. Por que, se o crime já existia, houve a necessidade de previsão de uma figura cível? Porque os tempos do processo criminal não são os tempos do processo eleitoral. O processo criminal, até por envolver, né, tendencialmente, a privação de liberdade ou do patrimônio, ele exige investigação alongada, prova alongada, rito processual dilargado, ampla capacidade de produção de prova, de contraditório, de recursos. Então, o processo, naturalmente, demora mais, o processo crime. Eu mesmo experimentei a seguinte situação: o sujeito foi flagranciado comprando votos numa eleição, respondeu o processo crime, mas ele foi eleito. Terminou o mandato, ele novamente se candidatou, novamente foi surpreendido comprando votos. E aquele processo crime não tinha terminado ainda. Por isso que trouxeram o 41A da Lei 9.504/97. E aqui, colegas, eu sei que eu estou falando, né, para uma distinta e qualificadíssima plateia aqui, de pessoas que atuam aqui no Ministério Público do Espírito Santo. Então, são colegas promotores, promotoras, servidores, servidoras, toda a comunidade aqui presente. Eu queria fazer um pedido. É muito comum que a gente ajuize o 41A, a representação cível do 41A, porque ela é rápida, né? Ela costuma produzir efeitos muito mais rapidamente. Ela até admite, embora a prova tenha que ser inconcursa, mas ela não exige o mesmo estándar de prova de uma condenação criminal. Então, o juiz pode até empregar presunções, indícios, com maior liberdade. Então, a gente se acostumou ao 41A. Mas eu queria indicar a necessidade de que, para cada 41A, haja uma investigação do 299. Pode ser um inquérito, pode ser um procedimento investigativo, né, criminal, da alçada do Ministério Público, mas me parece necessário, porque boa parte das vezes o 41A morre na praia porque a prova não era boa. Você não tem prazo para produzir essa prova no 41A, e você tem prazo para produzir essa prova no 299. Okay? Especialmente diante da decisão do Supremo Tribunal Federal na data de ontem. Não sei se todos acompanharam, mas na data de ontem, o Supremo Tribunal Federal entendeu que a gravação feita por um dos interlocutores, sem o conhecimento do outro, é prova ilícita no âmbito eleitoral. Okay? A não ser que ela seja realizada no ambiente público. Né? Se ela for realizada no ambiente privado, ela será prova ilícita.
Então, eu espero que, doravante, todos os crimes eleitorais aconteçam no espaço aberto, público, né? Porque se eles acontecerem no ambiente privado, a dificuldade de produção dessa prova será tremenda. Quero ver como é que se vai provar, né? Por exemplo, compra de votos, boa parte das condutas vedadas, ou mesmo abuso de poder diante dessa decisão do Supremo. Mas aí, com mais razão, então, para cada 41A, em tese, deveria haver um 299, uma investigação do 299. Eu acho que, no final, isso colabora, é uma colaboração que o Ministério Público pode dar também no sentido de desencorajar esses fatos gravíssimos, né? E o terceiro crime que eu gostaria de abordar aqui, nesse nosso breve contato, é o crime de boca de urna, que é talvez o mais comum, né, nas eleições. Então, ele é um crime de menor potencial ofensivo, então para ele não há falar normalmente prisão flagrancial, o sujeito assina lá um termo circunstanciado, está tudo bem assim, mas ele é muito frequente, talvez é o crime que mais apareça, né? Nossa, agora ficou pequenininha a letra. Ficou bem pequena a letra. Obrigado, professor. Mas eu estou preocupado mais com as pessoas que estão assistindo, porque aqui eu consigo até aproximar, né? Mas nós temos esse crime que diz assim, né? É da lei das eleições, ele fala: constitui crime no dia da eleição, punível com detenção de 6 meses a 1 ano, com alternativa de prestação de serviço à comunidade, e multa. O uso de alto-falantes e amplificadores de som, promoção de comício ou carreata, a regimentação do eleitor ou propaganda de boca de urna, divulgação de qualquer espécie de propaganda de partidos políticos ou de seus candidatos, e a publicação de novos conteúdos ou impulsionamento de conteúdos nas aplicações da internet, podendo ser mantidos em funcionamento as aplicações e conteúdos publicados anteriormente. Obrigado, Sérgio. Esse é o crime de boca de urna. É muito comum na legislação de vários países que o dia da eleição seja um dia de silêncio. A ideia é, olha, faça a sua publicidade, mas deixa um dia para o eleitor pensar tranquilo, que seria esse dia de resguardo, esse dia de silêncio. E o nosso legislador criminalizou a propaganda nesse dia, no dia da eleição, no dia do silêncio, né? Certa vez eu estava indo votar, e aí me deparei com aquele chão, que você já deve ser deparado também, cheio de santinho, né? Cheio de panfleto. O pessoal pratica o chamado voo da madrugada, né? Na véspera, eles pegam aquele maço de panfletos e esparramam assim. Mas o que me chamou a atenção foi que ali o policial estava dando a seguinte orientação, né? Para uma pessoa que estava lá com um monte de santinhos. Aí o policial orientou assim: olha, não distribua esses santinhos desse lado da calçada, porque esse lado da calçada vai caracterizar a boca de urna, porque está aqui a sessão eleitoral. Mas se for do outro lado da calçada, aí está tudo bem, né? Eu vi isso, né? O problema é o tipo penal. O tipo penal diz coisa diferente, né? O tipo penal, ele é chamado de boca de urna, mas vejam a redação, olha, vejam o inciso 3. Queria chamar a atenção para ele. No dia da eleição, a divulgação de qualquer espécie de propaganda de partidos políticos ou de seus candidatos é crime. Qualquer espécie de propaganda, e não há nenhuma delimitação geográfica. A boca de urna é o inciso anterior. Aliás, a partir desse inciso 3, né, os demais seriam desnecessários, os demais incisos seriam desnecessários, porque qualquer tipo de propaganda divulgada no dia da eleição é crime. A única possibilidade trazida pela lei é a chamada manifestação silenciosa da preferência do eleitor, né? O eleitor pode ir com um dístico, um crachá, um broche, um boné, não tem problema nenhum, né? Ele, o eleitor. Mas qualquer forma de proselitismo político, de tentar granjear apoios no dia da eleição, é crime. Aqui está no 39, inciso 3. É crime de menor potencial ofensivo, o sujeito vai lavrar termo circunstanciado, de comparecer perante o juízo eleitoral, está tudo bem, não vai ser preso em flagrante,
Mas tá na lei, é crime, né? Eu preciso dizer que até advoguei nesse projeto de reforma do Código Eleitoral a descriminalização dessa conduta. Achei que uma multa aí resolveria bem talvez até resolveria de maneira mais efetiva essa prática. Mas eu perdi, né? Um colega advogado, inclusive, né, falou, não, tem que ter esse crime, porque quando tem eleição lá na ordem, o pessoal fica fazendo essa distribuição, isso causa um tremendo desconforto, na eleição é a mesma coisa. Eu falei, tá tudo bem, mas registro que o membro do Ministério Público está propondo a descriminalização e a advocacia está indo contra, né? Então, um querido amigo, mas eu não ia perder essa piada. E foi mantido no projeto de novo Código Eleitoral, mantiveram essa conduta de boca de urna. Qualquer propaganda, então, no dia da eleição. Esse é o tipo penal que temos, né? Não dá para fugir. E tem essa questão do impulsionamento, que é a seguinte: antigamente não se podia fazer propaganda paga na internet, de jeito nenhum. Agora é possível de duas maneiras, né? Você pode pagar para aquelas mensagens que você manda para o seu círculo particular de contatos seja disseminada para não sei mais quem, né? Quanto mais você pagar, mais gente recebe. Isso é o chamado impulsionamento. Você pode pagar também para colocar o seu nome em primeiro lugar diante de uma certa pesquisa, né? Fizerem uma pesquisa, aí você paga para que o seu nome apareça em primeiro lugar. Teve um episódio curioso lá em São Paulo, que o sujeito pagou para que quando você procurasse o nome do candidato X, aparecesse dele, né? O Tribunal de São Paulo considerou fraudulenta essa conduta. O Tribunal de Brasília considerou que não, que estava tudo bem, mas agora a resolução da propaganda volta a dizer que não pode. Não pode pagar para passar se procura X e procura lobisomem e aparece fada. Não é possível, né? Mas, enfim, qualquer disseminação de impulsionamento no dia do pleito é crime. Você pagou, tá tudo bem, o pessoal pode fazer o carnaval até a véspera da eleição. No dia da eleição, não pode. Ah, professor, mas e aquele sujeito que faz uma postagem dizendo, eu quero votar, eu prefiro o candidato X ou Y, é meu preferido. Ele pode? Ele pode. Ele, eleitor, pode. O partido, o candidato, não podem. Ok? E também você não pode fazer essa priorização, né, no site de pesquisa, ela não pode funcionar no dia da eleição. Okay? Estão até dizendo, né, saiu a notícia de que a empresa falou que nem vai fazer propaganda política esse ano, tão difíceis são as regras. Então, eu felicito as regras por serem tão difíceis, porque um primeiro efeito favorável já foi conseguido, né? Vamos em frente, vamos além. Eu percebo, meu prezado Dr. Sérgio Alves Pereira, que estou falando sem parar há 55 minutos e já superei, portanto, o tempo que me foi designado, e o Dr. Renan já está olhando feio para mim aqui. De modos, colegas, que, enfim, queria agradecer imensamente a atenção de todos e de todas. Posso divulgar meu livro, Dr. Renan? Eu acho que esse livro só tem mais um mês de validade, porque eles mudam as coisas com tanta rapidez, né? Pois é, escrevi esse livro aqui, não é sobre crimes eleitorais, embora eu tenha um livro sobre os crimes eleitorais. Mas eu escrevi um livro sobre as ações eleitorais contra o registro, o diploma e o mandato, né? Eu gostei muito dele, eu ouvi falar que a capa está muito bonita, o conteúdo a gente não sabe, mas a capa está muito bonita, né? E, enfim, eu trato dessas ações eleitorais que podem resultar na perda do registro, diploma ou mandato. Se alguém tiver interesse, meu nome é Luiz Carlos dos Santos Gonçalves, é só jogar aí nesses sites de busca, vai aparecer, eu não paguei priorização, mas o livro aparece lá, aparece na amazon.com.br também. Muito obrigado, gente, foi uma alegria para mim. Muito obrigado. Me deram, então, professor Luiz, essa missão difícil de falar nessa instituição sobre competência criminal, né, sobre processo penal. É a missão, como eu disse, dolorosa, mas vou fazer o meu melhor, vou dar o meu melhor
Graças a Deus que foi um tema que eu tive o privilégio de escrever alguma coisa com um grande, esse sim, um grande jurista desse estado, professor Américo B.D. Freire Júnior, que é juiz federal, membro do Tribunal Regional Eleitoral suplente também, e hoje é juiz instrutor do ministro Flávio Dino. Então, esse sim, um fenômeno, um profissional diferenciado, e eu tive a oportunidade de escrever bastante sobre esse tema com ele, quando Sua Excelência, inclusive, foi meu orientador no mestrado. O senhor, doutor Luiz, disse aqui sobre os crimes eleitorais e me poupou alguns esforços. Primeiro, para dizer a todos que esses 81 eu não tinha contado, não vou esquecer, até porque eu já fiz analogia, das minhas manias de fazer analogia com tudo, é a quantidade de senadores, então não vou esquecer. Os 81 crimes eleitorais estão espalhados, né? Estão espalhados lá no Código Eleitoral, na Lei das Eleições, na Lei Complementar 64 de 90, enfim, e por aí vai, né? Então, está tudo espalhado, essa bagunça, essa coxa de retalho, doutor Sérgio. Mas a gente não tem dúvida que para esses crimes, a competência para processar e julgar esses crimes é da Justiça Eleitoral. Acho que isso nunca ninguém se surgiu, né, doutor Paulo? Acho que os crimes eleitorais, os crimes próprios eleitorais, são, como sempre foram, de competência da Justiça Eleitoral, né? E aí, assim, eu acho que isso ninguém nunca debateu demais. Mas o que volta e meia, e aí digo volta e meia mesmo, porque julgamos, doutor Adriano, apesar de ser o novel membro da corte, já julgou esse caso também, julgamos esses dias a competência dos crimes conexos. Toda hora isso chega, toda hora isso é levantado, toda hora isso é ruído. E eu não tenho dúvida, doutor Jefferson, que lá em Cachoeira vão fazer também, agora nas eleições municipais. Zero de dúvida. E eu não tenho dom da futurologia, não sou mandinar, mas eu sei que vão fazer. Vão fazer porque toda eleição faz. Toda eleição fazem. E a gente precisa, então, tecer algumas reflexões sobre essa competência, essa análise da prorrogação de competência dos crimes conexos. Cliquei aqui, o negócio não foi, não. Agora foi. Bom, e um dos maiores momentos de reflexão dessa prorrogação de competência, doutor Paulo, foi em 2019. 2019, Vossa Excelência vai saber, lá no inquérito, nesse agravo, nesse recurso do inquérito policial 4435, o Supremo debateu isso demais. E foram debates calorosos. Vossa Excelência deve se lembrar, foram debates calorosos, e a Corte manteve, em 2019, o Supremo Tribunal Federal, em 2019, manteve esse entendimento. Falei assim, olha, a Justiça Eleitoral é competente, sim, para processar e julgar os crimes eleitorais, crimes comuns eleitorais, e os crimes comuns conexos a esses crimes. Eu lembro que naquela época, inclusive, havia, doutor Luiz, doutor Paulo e vossas excelências vão ser testemunhas do que eu falei, havia, inclusive, um pleito de parte do Ministério Público Federal para que isso fosse afastado da Justiça Eleitoral. Os debates foram públicos, né, e grandes, enfim. Mas o Supremo manteve esse posicionamento, a jurisprudência histórica do Supremo foi mantida no sentido de que a Justiça Eleitoral era, sim, competente para processar e julgar esses crimes conexos comuns àqueles eleitorais. Bom, isso foi por maioria. O Supremo não teve uma unanimidade, aí está o score desse julgamento. Então, vejam, 6-5, né? Não foi fácil também, apesar de ser uma jurisprudência até então tranquila, mas nessa ocasião não foi fácil. O ministro Marco Aurélio era o relator dessa demanda, Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes, Celso de Mello, Dias Toffoli, votaram para manter essa competência da Justiça Eleitoral, e os demais, ministro Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber, Luiz Fux e Carmen Lúcia, entendiam que não, a Justiça Eleitoral deveria ser afastada desses crimes, e esses crimes deveriam ir para a Justiça Comum, a maioria deles, Justiça Federal, de passagem. Bom, aí tentando fazer um exercício de futurologia, talvez esse score hoje, não sei se mudaria, talvez sim, até porque temos outros ministros, mas fato é que essa jurisprudência, esse entendimento jurisprudencial se manteve. E isso nada mais fez do que fazer observar dois artigos, um do Código Penal e um do Código Eleitoral, que, como o professor Luiz falou, o Código Eleitoral está lá na década de
de 60, de 65 e o Código de Processo Penal de 40, que já falavam isso. É isso, doutor Adriano, que é o mais intrigante. O Código de Processo Penal e o Código Eleitoral, seja década de 40, década de 60, já dizia que a competência da Justiça Eleitoral para processar e julgar esses crimes também se estendia aos crimes conexos, os crimes eleitorais e os crimes conexos. Está aí a redação dos dois artigos que, para mim, não resta nenhuma dúvida de interpretação. Compete aos juízes processar e julgar os crimes eleitorais e os crimes comuns que lhe forem conexos, ressalvada a competência originária dos tribunais superiores e dos tribunais regionais. O Código Penal, de Processo Penal, diz, na determinação da competência por conexão ou continência, serão observadas as seguintes regras. Inciso 4º, no concurso entre jurisdição comum e especial, prevalecerá esta especial. Então, vejam que o Supremo, embora tenha decidido isso novamente em 2019, com bastante profundidade, a legislação processual penal e eleitoral já falava sobre o tema há muito tempo. Agora, para a gente entender esse nome difícil, que particularmente não gosto muito, né? E graças a Deus o ministro Barroso hoje vem implementando, e o desembargador Dair, né, doutor Paulo e doutor Adriano, a gente vem falando isso na linguagem mais simples, falamos esses dias também com alguns colegas, mas a perpetuar-se jurisdições nada mais é do que a prorrogação da competência. Prorrogação da competência da justiça especializada, mesmo que supervenientemente o crime que teria a visa atrativa sumir do universo jurídico. Então, a prorrogação da competência é dizer, olha, prorroga-se a competência da justiça especializada, mesmo que o crime que teria a visa atrativa, que teria aquela qualidade diferente de atrair, sumir do mundo jurídico, prorroga-se a competência da justiça especializada. Bom, e aí eu concordo, e concordo mesmo, que quando a gente pensa nesse fenômeno da prorrogação de competência, pode nos parecer ilógico. E assim, eu tenho essa perspectiva também. Poxa, como é que eu vou manter o crime comum na justiça especializada se aquele crime que tinha a característica de atraí-lo sumiu do mundo jurídico? Não tem muito sentido. E doutor Adriano, professor Luiz, além de graduado em Direito, mestre em Direito, doutor em Direito, pós-doutor em Direito, é graduado em Física e mestre em Física. Então, sobre raciocínio lógico, ele deve entender. E doutor Adriano, veja, se o crime que tem a visa atrativa, responsável por atrair o crime comum, ele some do mundo jurídico, ou seja, o sujeito, o acusado, é absolvido, é extinta a punibilidade, o crime é prescrito, enfim, se esse crime some, por quê? Qual o sentido, qual a lógica para que o crime comum permaneça sob a competência da Justiça Eleitoral? Talvez, doutor Paulo, no mundo da lógica mesmo, isso possa fazer algum sentido, mas não foi essa, a questão é essa. Não foi esta a lógica utilizada pelo legislador. O Código de Processo Penal, desde a década de 40, falou outra coisa. Isso está lá no artigo 81 do Código de Processo Penal. O Código de Processo Penal, desde do início do século XX, portanto, diz que verificada a reunião de processos por conexão ou continência, ainda que no processo de sua competência própria venha o juiz ou o tribunal a proferir sentença absolutória ou que desclassifique a infração para outra que não se inclua na sua competência, continuará competente em relação aos demais processos. Essa foi a lógica utilizada pelo legislador de perpetuação, de prorrogação da competência. E digo isso porque quando nós, doutor Adriano, julgamos isso em 2022, alguns colegas se insurgiram quanto a essa lógica.
Fala assim, veja, não tem muito nexo. Estou fazendo alguma coisa de errado, que esse negócio está pagando toda hora, doutor Sérgio. Não tem muita lógica permanecer essa competência aqui, porque o crime que atraiu se esvaiu do mundo jurídico. Mas o Código de Processo já falava isso desde a década de 40. Eu, sinceramente, eu penso de modo divergente, vou explicar por quê, mas para começar essa conversa, a gente tem que entender que a lógica do legislador foi outra. E esse foi o primeiro julgado em que eu participei no TRE capixaba. E foi nessa ocasião, inclusive, que alguns colegas, inclusive grandes colegas que eu tenho a mais alta admiração, se insurgiram contra essa lógica do legislador do Código de Processo Penal. E falaram esse entendimento, né? Olha, esse crime aí, que era o crime eleitoral, ele sumiu. Eu lembro até hoje, doutor Sérgio, isso foi saindo da pandemia e tinha muita, não sei se lá em São Paulo, se o senhor chegou a ver isso, doutor Luiz, processo por desobediência eleitoral, que está lá, eu acho que no 347 do Código Eleitoral, eu acho que é isso, e aquele crime de inobservância de ordem sanitária, que é a desobediência sanitária do Código Penal. Eu não lembro esse artigo de cabeça, mas fato é que o Ministério Público, doutor Paulo, oferecia a denúncia, dava o pontapé na ação penal por esses dois crimes. E esse caso foi exatamente um deles. O tribunal extinguiu a punibilidade com relação ao primeiro, teve um habeas corpus e foi trancada a ação com relação ao primeiro, porque na época, eu lembro bem, entendeu o tribunal que não haveria se falar em desobediência porque a ordem não havia sido direcionada, a ordem não seria direta, haveria uma ordem do magistrado de primeiro grau genérica, e a ordem não teria sido direta e direcionada, e aí acabou que ficou o crime da desobediência sanitária. E o tribunal, naquela ocasião, manteve o entendimento, manteve os precedentes do TSE e do Supremo Tribunal Federal, firmando a competência da Justiça Eleitoral. O tribunal julgou, então, apenas o crime previsto lá no Código Penal, mantendo essa competência. Isso foi julgado em 9 de 22. A gente estava pegando ainda aqueles crimes que vieram desde a época da pandemia, e esse caso foi exatamente esse. Foi a primeira vez que, pelo menos aqui, que eu me lembro, eu entrei no tribunal em 2020, primeira vez que o TRE discutiu esse cenário. E o legal foi agora, 2024. Doutor Paulo, inclusive, que representava o Ministério Público Eleitoral naquela ocasião, nesse julgamento, 10 de abril de 2024, eu não colacionei a ementa, porque a ementa sequer foi publicada, e esse caso foi um pouco diferente. Esse caso, de relatoria da eminente colega doutora Isabela, ela foi a relatora convocada, melhor dizendo. O relator era o grande nobre colega doutor Alceu, que disse, olha, a competência, nesse caso, é da Justiça Eleitoral, vamos prorrogar a competência do crime comum conexo, e era, doutor Luiz, uma série de crimes aí, tinha corrupção, formação de quadrilha ou banda, hoje, né, a redação nova do 288, né, enfim, uma relação grande de crimes, e o doutor Alceu, meu eminente colega, após um voto extremamente detalhado, um voto que muito se dedicou a sua excelência ao estudo da matéria, entendeu por manter o julgamento na Justiça Eleitoral. Só que aqui teve uma peculiaridade, uma diferença. E talvez essa seja uma peculiaridade que nós vamos nos deparar em 2024, que eu nunca tinha tido essa experiência. Aqui, o tribunal, por maioria, não prorrogou a competência da Justiça Eleitoral. Por conta de
uma distinção, de uma diferença sutil, mas que, no meu entendimento, no entendimento da maioria, aqui a corte ficou por 5-2, entendeu que não haveria se falar em prorrogação da competência, porque não haveria fixação de competência. A gente estaria na fase pré-processual, a gente estaria durante a investigação criminal, era apenas e tão somente um inquérito policial. Ora, se estamos na fase de inquérito policial, na fase pré-processual, não há oferecimento de denúncia, não há recebimento da denúncia, que é o que importa, não há que se falar em fixação de competência, e se não há que se falar em fixação de competência, não há que se falar em prorrogação de competência. E, portanto, neste caso concreto, o processo foi desmembrado e foi encaminhado à Justiça Federal, muito embora, no meu entendimento, a tese de prorrogação de competência da Justiça Eleitoral tenha, mais uma vez, sido fixada, sido corroborada, só que, neste caso concreto, né, tivemos uma distinção, porque não estávamos ali no âmbito de uma ação penal, e sim da fase investigativa inquisitorial. Então, esse foi um julgado interessante que eu quis trazer para que os colegas refletissem, porque entendo que em 2024 nós vamos agora nos deparar com essas situações. Bom, a doutrina, professor Luiz, Vossa Excelência deve saber, com certeza o sabe, é toda nesse sentido. Eu fiz questão de trazer 2 doutrinadores, escolhi a dedo, que são membros do Ministério Público, professor Eugênio Pacelli, procurador de Justiça do Estado de Minas Gerais, todo mundo que, né, balancear a idade ali comigo estudou nos livros de Sua Excelência, eu estudei muito nos livros do professor Eugênio Pacelli, ele defende, a letrinha também ficou ruim aí, professor Luiz, eu não estou bom ainda de slide, mas é isso que ele defende, em várias de suas obras, e o professor Edilson Mongenor Bonfim, que, salvo engano, esteve aqui num congresso do Ministério Público, salvo engano, é um especialista, eu acho, no júri, né, um promotor de justiça do Estado de São Paulo, famoso, também nas obras de Sua Excelência fica esse posicionamento confirmado. Bom, mas aí algumas questões sobre a prorrogação de competência a gente tem que trazer. Vejam, aqueles que não concordam com a prorrogação de competência, se considerarmos que a atipicidade da conduta necessariamente afastaria a conexão entre os delitos, e aí eu falo a tipicidade da conduta, absorção, extinção da punibilidade, enfim, obrigatoriamente, concluiríamos que o entendimento de que a conexão só haveria quando tivéssemos condenações em ambos os crimes. Ou seja, só haveria prorrogação da competência no caso de condenação. Havendo atipicidade, absolvição, extinção da punibilidade, seja por prescrição, pela morte, enfim, nunca haveria prorrogação de competência. A prorrogação de competência só existiria quando da condenação de ambos os crimes. O que, assim, respeitando todos aqueles que dissentirem, acham um equívoco. Acho que não é isso que o legislador quis, não é isso que fala a jurisprudência. E não acho também, vou dizer por quê, não acho também a melhor escolha. E aí eu falo ali em amarelo que falei agora no caso concreto lá do julgado do TRE, que de cenário diferente seria quando não houvesse denúncia recebida, porque não haveria fixação de competência, então não há se falar em prorrogação dela, já que não foi fixada, né? Não há muito esforço cognitivo para isso, salvo engano. Bom, eu já falei, a perpetuação da jurisdição deve ocorrer não somente nas hipóteses de absolvição, mas desclassificação, extinção da punibilidade. Eu acho que os julgados também nos levam a esse entendimento, e o artigo 81 do CPP também não faz nenhuma distinção. E aqui, professor Luiz e doutor Sérgio, trago algumas conclusões minhas, absolutamente autorais, tenho essa ousadia, que me forçam a entender que esse posicionamento da prorrogação de competência é o melhor, é o mais adequado. Primeiro,
A prorrogação de competência observa preceitos constitucionais, como, por exemplo, o princípio da razoável duração do processo. Imaginemos só. Nesse caso concreto, que eu disse aí de 2022, que era o crime comum de desobediência e o crime lá de desobediência sanitária, vamos colocar assim. Se o tribunal chegasse em segunda instância e falasse, olha, o crime eleitoral está extinto, o acusado foi absolvido, devolvo o crime comum à Justiça Federal para que processe e julgue. Prescrito. O professor Luiz falou várias vezes aí. As penas são... eu queria usurpar as palavras do doutor Paulo. É uma festa, né? Como é que o senhor falou? É uma festa. As penas são ridículas. Boa parte delas, ridículas. A visita à delegacia, obrigado, doutor Paulo, adorei essa, vou tentar não esquecer mais. A visita à delegacia, patético. Desculpa a sinceridade, mas ué. Temos que rever, pô. Temos que rever. Né? A tutela do direito eleitoral, ela deveria ser de maior relevância, do meu modesto entendimento. Então, esse é o primeiro motivo que eu defendo essa prorrogação de competência. Duração razoável do processo. Duração razoável do processo. 2. A perpetuação da jurisdição, de igual modo, ela caminha de mãos dadas ao princípio da identidade física do juiz, que diz que aquele que vai julgar a causa é aquele que teve contato, que instruiu a causa. Sinceramente, não vejo também, está lá no artigo 399, parágrafo 2º do Código de Processo Penal. Eu também não, pedindo vênia àqueles que eventualmente dissentirem, entenderem de forma divorciada desse posicionamento, eu penso que prestigia o princípio da identidade física do juiz. De igual modo, essa conclusão da prorrogação de competência, ela prestigia, doutor Leonardo, e Vossa Excelência é um dos grandes defensores deste instituto, a função dupla do processo, professor Luiz. Muito se diz no processo penal que o processo tem uma grande função, e é mesmo uma grande função, que é proteger direitos fundamentais, inclusive do acusado. E óbvio que é. Vivemos num Estado de Direito, num Estado democrático, onde direitos fundamentais devem ser respeitados, ponto. O professor de Direito Constitucional vai concordar comigo. Agora, não só do acusado, o processo penal todos temos que lembrar, o processo penal deve ter uma dupla função. Tem que proteger os direitos fundamentais do acusado e da vítima. A vítima não pode ser esquecida em todo esse contexto processual. Véio. Quem falou que a vítima não é sujeita de direitos? É um absurdo o processo como é hoje, deixando a vítima... Quando muito chama-se a vítima para ser ouvida como informante, porque testemunha não é, e ela revive toda aquela tragédia de novo, e sequer é lembrada para falar, o sujeito foi condenado. A vítima é ninguém no processo penal, pô. Ninguém, zero. Então, a função dupla do processo penal, doutor Leonardo, é proteger direitos fundamentais da vítima. E a prorrogação de competência, no meu modesto entendimento, é uma forma de proteger direitos fundamentais da vítima, porque a gente chega a um final de forma mais fácil. E lembro aqui, modestamente a todos, o Brasil já foi condenado 11 vezes, junto à Corte Interamericana de Direitos Humanos, por não respeitar o direito da vítima e não do réu. Bom, então, essa para mim é uma reflexão que me leva a entender que a prorrogação de competência é acertada. E, por fim, a última reflexão própria é que, como eu já adiantei, que a prorrogação de competência é inimiga da prescrição, colabora com a devida aplicação da Constituição Federal e das leis, com resposta estatal, cuidando-se de instrumento mitigador da demora da injustiça processual. Não é demais lembrar que a corrupção eleitoral tem tamanho, envergadura e tem previsão na Constituição Federal. A prescrição de crimes como a corrupção eleitoral, que brilhantemente o professor Luiz
expôs aqui para a gente, a corrupção eleitoral, diferentemente, né, do Código Penal, ela tem a corrupção ativa e passiva no mesmo tipo, né? Ela é diferente. Ela é inimiga da prescrição. Esses crimes, se chegarem num nível maior de jurisdição e tivermos que devolver tudo ao juízo originário, todos vão prescrever. Todos vão prescrever. Então, doutor Sérgio, colegas aqui, pedindo perdão pelas minhas limitações, porque não é fácil falar aqui, depois do doutor Luiz. Eram essas as reflexões que eu queria trazer, ficando à disposição dos colegas, se quiserem debater o tema, estou à disposição. Muito obrigado.